Olá, o programa Sempre Feliz começa agora. Hoje é dia de falarmos sobre medicina integrativa com o casal Robson e Raquel Mendes. Eles gravaram algumas perguntas e respostas sobre o diabetes. E também vamos falar sobre finanças. Já está pensando em investir, mas não sabe por onde começar? Nosso papo hoje é sobre esse assunto. Convidamos o planejador financeiro Erasmo Vieira. Como é que você está, Erasmo? Um prazer estar com vocês compartilhando. Pra gente também, eu tenho certeza que vai dar muitas dicas sobre como sair de dívida e como investir. Exatamente. E na cozinha tem uma receita que leva capim, limão e chia. Quem vai fazer o bolo é a nossa convidada Carla Queiroz. Como é que você tá, Carlinha? Tudo bom? Tudo bom, tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Tô super curiosa, porque bolo, capim, limão e chia, como que é isso? Uma química, uma novidade. A gente vai descobrir já já. Então, fica comigo, porque o Sempre Feliz já está no ar. Vamos começar falando de saúde? Assista comigo ao quadro do médico Robson Mendes e da nutricionista Raquel Mendes. O assunto de hoje é o diabetes. Olá, meu nome é Raquel Mendes e eu sou nutricionista. Meu nome é Robson Mendes Dutra, eu sou médico, sou cardiologista. E hoje nós vamos responder 10 perguntas sobre diabetes tipo 2. Robson, o que é diabetes? Bom, muito interessante o assunto de hoje, né? Porque diabetes é uma verdadeira epidemia no mundo inteiro. Aqui no Brasil nós temos 500 diagnósticos por dia. Então, diabetes é o excesso de açúcar, o excesso de carboidrato presente no sangue. E esse excesso de carboidrato ele é muito lesivo, ele é muito agressivo ao nosso corpo. Quais são os sintomas do diabetes? Normalmente, a pessoa ela começa a urinar muito, então ela tem que ficar atento a esse sintoma. Se você está tendo muita vontade de ir ao banheiro, você começa a perder peso, mesmo tendo um apetite elevado, começa a perder peso. E esses começam a ser os sinais do diabetes tipo 2. Normalmente, a diabetes tipo 1 evolui muito mais rápido, né, Robson? O diabetes tipo 2 começa a dar uns sinais e sintomas que você tem que ficar atento e correr para o endocrinologista para poder realmente verificar se você está com sintomas de diabetes. Agora, é importante alertar, Raquel, que no princípio o diabetes, como a hipertensão arterial, é uma doença assintomática, né? Por isso que é importante você fazer um check-up pelo menos uma vez por ano, ver como é que estão seus níveis de glicemia no sangue, porque no início ela é silenciosa e ela vai agredindo aos poucos. É uma doença progressiva, né? Uma doença degenerativa. Nós tivemos um caso que foi bem interessante, né, Robson, de uma criança, né, de uma faixa dos seus 10, 12 anos, que sofreu um estresse na escola e ela desenvolveu, então ela teve uma hiperglicemia e foi internada às pressas, quase entrou num coma, né, por conta de um estresse, de um bullying que tinha sofrido na escola e quando foi verificar, ela já estava, então, sendo portadora de diabetes tipo 1. Então, nós temos que ficar atento, principalmente com as crianças, não só em adultos, não é? O diabetes, antes que era uma doença de adulto, né, na faixa de 40 anos, agora ela está reduzindo, comprometendo pessoas mais jovens. Por quê? Devido ao estilo de vida que a gente vai abordar bem hoje. Quais as complicações que podem ocorrer com o diabetes não controlado, Robson? O diabetes é considerado uma doença do cardiologista. Por quê? Porque essa açúcar alta no sangue, ela vai lesar todo o sistema cardiovascular, toda a parte arterial. Então, nós temos aí, né, a retinopatia diabética, que é uma coisa muito comum, né, que é o diabetes comprometendo muito a visão das pessoas. Nós temos aí o quadro de infarto, né? Então, é interessante que, alguns anos atrás, eu estive com os médicos que atenderam um político famoso, né, jovem, que durante a corrida ele infartou. E ele era diabético. E aqueles médicos nos falaram que ele estava com toda a artéria coronária, né, comprometida. Então é uma doença muito séria, que quando ela compromete o sistema cardíaco,
realmente é um quadro que a gente precisa de estar atento. Além do coração, pode também comprometer os rins, né, provocando a nefropatia diabética. Nós temos também insuficiência vascular periférica, que é muito frequente isso também, né? Que o aumento da glicose vai lesando os membros inferiores, as artérias dos membros inferiores. E também ela pode comprometer o sistema nervoso, né? Provocando neuropatia diabética. Então o paciente às vezes perde a sua sensibilidade. Aquele paciente que está andando na rua, às vezes chuta uma pedra, alguma coisa assim, e provoca um sangramento, né? Uma agressão que ele nem percebe, porque a parte nervosa dele foi comprometida. Eu sempre falo para as pessoas que antes de ser nutricionista, eu fui administradora hospitalar e trabalhei muito tempo em clínica de diálise. E a maior parte desses pacientes que estavam lá na cadeira de hemodiálise eram pacientes que tinham diabetes controlado. Então, uma complicação também que a gente tem que focar aqui é essa questão que o Robson falou da complicação renal. Quem tem maior risco de ter diabetes, Robson? Bom, aquelas pessoas que não fazem atividade física, aquelas pessoas que estão com sobrepeso, aquelas pessoas que já têm uma alteração metabólica, né? O colesterol alto, tem o ácido úrico elevado, né? Aquelas pacientes que estão com muito estresse, né? Aquelas pessoas que não dormem direito. E aquelas pacientes que estão aí na faixa de 40, 45 anos. Então, essas pessoas têm um perfil, né, uma chance maior de desenvolver o diabetes. Então, se você tem alguém com diabetes na sua família, fique atento. Como o Robson falou, faça o check-up regular para você verificar se realmente você é portador de diabetes. E uma dúvida muito comum é a questão do diabetes tipo 1 e tipo 2. Porque às vezes as pessoas, elas desenvolvem, né, tem um diabetes numa fase mais tardia da vida e não sabe se é o tipo 1, se é o tipo 2. Qual que é a diferença? Bom, é o seguinte, o tipo 1, né, normalmente a pessoa desenvolve mais cedo. Existe um problema de uma doença autoimune, né? O sistema imunológico começa a agredir as células beta do pâncreas, onde que existe a produção da insulina. E é uma manifestação mais rápida, né? Nós temos o caso de um amigo nosso que tem um filho diabético, e ele era criança, o filho, né, estava bem novinho, quando a criança começou a apresentar um quadro muito sério, né? Começou a desmaiar, e ele ficou assim muito preocupado, né? E quando levaram ele no hospital, fizeram o exame de sangue, viram que a glicemia estava muito alta. Bom, o diabético tipo 2, que é quase 90% do diabetes que nós temos hoje, ele desenvolve mais tarde, né? E ele é devido a uma grande quantidade de ingestão de carboidrato que as pessoas têm, né? Se você ver mesmo, observar como que é a nossa dieta, como é o nosso café da manhã, né? É o pão, é o biscoito, na hora do almoço é o arroz, é o macarrão, é a batata, né? À noite, né? Novamente, ali é o macarrão, né? Arroz. Então, a nossa dieta é muito rica em carboidrato. E essa questão dessa grande ingestão de carboidrato tem sobrecarregado muito o nosso pâncreas. E quando chega aí na faixa de 40 anos, durante a vida ele foi tão sobrecarregado que ele começa a desenvolver o quadro de diabetes. A insulina, que é responsável de pegar a glicose no sangue e colocar para dentro da corrente sanguínea, ela já não começa a trabalhar de uma forma organizada, né? Ela tem dificuldade. Então, desenvolve um quadro de resistência insulínica, né? A insulina não é capaz de fazer o seu serviço. E, com isso, começa a acumular a glicose, começa a aumentar os níveis de glicemia no sangue. Como é feito o diagnóstico de diabetes? Bom, as pessoas, elas precisam fazer um exame de sangue, então por isso que é importante esse check-up regular. Então, no exame de sangue, ela vai verificar, então, como é que está a sua glicose e como é que está a insulina. Então, normalmente, o paciente que apresenta uma glicose, uma glicemia já acima de 126, ela já é considerado um diabético. Então, e é muito importante estar atento também ao nível de insulina. Então, às vezes, a pessoa está com uma insulina altíssima, mas uma glicose baixa. E essa glicose baixa, ela está às custas de uma insulina alta. Ou seja, esse pâncreas já está caminhando por um processo já de fadiga, né? Então, é muito importante a gente avaliar esses dois parâmetros. E um outro parâmetro importante, não é, Robson? É a questão da glicose... Da glicose... A glicemoglobina, né? Que isso, quer dizer, saiu. Né? A glicemoglobina, ela dá Glicada, saiu.
ela dá um parecer de 3 meses, né? É muito comum a pessoa chegar na véspera de fazer exame, ela fazer uma dieta. Exatamente, né? faz um jejum de uma semana para poder fazer o exame de glicose. Aí quando chega lá, faz a glicemia de jejum, está normal. Mas o médico, né, vai lá e faz a glicemoglobina dela. Porque aí você tem uma ideia de como anda os 3 meses para trás. Ela te dá uma média, Raquel. Então não adianta você fazer jejum, fazer uma dieta, né? Próximo ao exame de sangue, porque com a glicemoglobina você tem uma ideia de como está a dieta do paciente nesses últimos 3 meses. Agora, a Raquel abordou um tema interessante, fazer a avaliação da insulina, porque é muito comum você fazer a avaliação da glicemia e da glicemoglobina, não é? Às vezes elas estão dentro de normalidade, mas quando você faz a insulina, você vê o nível de velocidade que está trabalhando no seu pâncreas, né? O ideal da insulina é em torno de 6. É muito comum a gente pegar paciente assintomático com glicemoglobina, com glicemia normal, mas quando você vai ver a insulina está lá 20, está lá 30. E segundo a ortomolecular, uma insulina de 30 já é considerada um diabético. Então, é extremamente importante você pedir ao seu médico para fazer uma avaliação da sua insulina. Interessante que o parâmetro de laboratório vai falar que é até 35, né? Então, é bom explicar que esse parâmetro de laboratório, ele considera um paciente saudável e um paciente doente. Ou seja, então ele fica pegando essa média. Não é o parâmetro que a gente utiliza na medicina integrativa. Por isso que é interessante para a gente que essa insulina esteja aí na faixa de 6. Agora, aproveitar esse gancho, Robson, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão desse pós-Covid, as pessoas desenvolvendo tanto diabetes tipo 2 pós-Covid. A gente está passando por essa situação, né, de um vírus que ele tem um comportamento completamente diferente do que a gente está acostumado. E ele tem apresentado, a gente tem visto muitos pacientes com síndrome pós-Covid, né? O paciente sai daquele quadro mais grave de Covid e depois ele cursa com alguma sintomatologia. Então está sendo muito comum a gente ver queda de cabelo, pessoas muito cansadas. Ontem mesmo, Raquel, eu peguei uma paciente, né, que pós-Covid, tem 6 meses que ela saiu daquela fase aguda do Covid, mas ela anda muito cansada. Então, o Covid ele pode comprometer principalmente a parte da suprarrenal, né? Ele reduzir bem o cortisol. Então, a pessoa fica sem energia, sem disposição. Ontem eu peguei uma paciente com um quadro de arritmia cardíaca pós-Covid, né? A gente está vendo pessoas com dificuldade de memória, está sendo muito comum também. E vemos pacientes que têm o pâncreas comprometido como uma consequência do Covid, né? Então, o Covid, gente, nós estamos passando por uma fase que a gente precisa ficar muito atento com isso aí, né? Com a síndrome pós-Covid. Uma pergunta muito comum também, Robson, é se todo paciente diabético precisa tomar insulina. Não, né? Agora, a insulina, o diabetes é uma doença progressiva. Se a gente não cuidar, o paciente vai chegar até a insulina. Por quê? Porque nós temos um número de células betas que produzem essa insulina. E à medida que você vai queimando essas células, o seu número vai caindo, né? Então, se você não cuidar, se você não mudar principalmente o seu estilo de vida, né, vai chegar no momento que essas células vão acabar, né? E aí, quando termina essa insulina, né, quando não há mais produção dessas células, da insulina pelas células beta, a pessoa tem que ir para um quadro que tem que usar insulina. É importante ter um marcador, o peptídeo C, que a gente avalia, né, num paciente diabético, para ver a reserva de insulina que esse paciente pode ter. A gente tem como prever um paciente diabético se ele vai ter como retornar, né, vai ter como resolver essa questão do diabetes ou não. Então, primeiro os médicos, eles entram com alguma medicação para tentar controlar, né? E por último, então, entram aí com a insulina quando o pâncreas já não está mais produzindo a quantidade ideal. O primeiro tratamento do diabetes é realmente mudar estilo de vida, né, Raquel? Né? Você gerir seu estresse, é você ter um bom sono, é você fazer atividade física, é você mudar a dieta, tá certo? Se você chegou nesse ponto e isso não respondeu, aí você vai para as medicações hipoglicemiantes, né? E até chegar ao caso do uso da insulina. Tem como prevenir o diabetes?
Esse é o ponto alto, né? Então, assim, claro que tem como prevenir, porque, na verdade, o diabetes é uma doença nutricional. A gente está sempre falando sobre isso, né? Que o diabetes é uma doença nutricional. E o diabetes está muito ligado ao estilo de vida. Então, se você tem um estilo de vida saudável, se você tem uma alimentação saudável, se você pratica uma atividade física, você já está prevenindo essa doença. Então, tem sim como prevenir através do seu estilo de vida. Não quer dizer também que se o seu pai for diabético, né, sua mãe, sua família, você vai desenvolver. Existe um percentual genético, mas a gente sabe que hoje é a epigenética que manda, ou seja, o seu estilo de vida mudando, silenciando aí seus genes. Então, tem como Olha, sim. gente, eu quero falar uma coisa com vocês aqui, sabe? Todos os dias a Raquel me acorda, né? Pra gente fazer atividade física. Que horas que eu te acordo? 5h30, 5:45, né? É um desafio muito grande. Mas quando a gente faz, né, a gente é proativo, a gente começa a fazer dieta, fazer atividade física, você já está tratando diabetes, você já está tratando câncer, você já está tratando o Alzheimer, você só não esperou a doença chegar, né? Verdade. Você já está sendo proativo. Então nós queremos aqui, né, incentivar você já a começar a tratar as doenças, fazendo atividade física e dieta. E uma pergunta campeã lá no consultório: diabetes tem cura? Olha, é uma pergunta muito interessante, né? Como vocês sabem, a gente trabalha com medicina integrativa, eu sou cardiologista há 30 anos. E pela medicina tradicional isso é muito difícil, mas quando você vai para a medicina integrativa, né, que você entende que você precisa de cuidar da saúde e não da doença, e quando você começa a entender melhor o funcionamento desse corpo, você vê que se você mudar a sua dieta, né, que é a coisa mais difícil no tratamento, né? Se você começar com a dieta low carb ou mesmo com a cetogênica, você pode mudar a história da doença. Bom, então foi isso. Respondemos as perguntas principais sobre diabetes. Se você tiver mais perguntas, manda pra gente aí pro nosso direct, no nosso Instagram, Dr. Robson e Raquel. E nós vamos ter o maior prazer em responder para você. Um abraço para vocês. Um abraço. Muito obrigada, Dr. Robson e Raquel. Foi fantástica todas as dicas. E agora a gente vai para a cozinha com um bolo de capim, limão e chia. Mas antes, roda a vinheta. Gente, tô aqui com a confeiteira Carla Queiroz. Carla, me fala um pouquinho dessa receita e de onde que vem essa inspiração de algo tão inovador? Eu sempre gostei muito do cheiro, sabe? Daquela questão, assim, da essência do capim-limão. Muito bom. Mas, assim, não só para esses efeitos, vai acalmar, vai relaxar, mas ele tem uma série de propriedades, né? E o bolo feito com iogurte, ele dá uma leveza diferente, uma leveza, assim, que você não tem, por exemplo, ao preparar a receita com leite e farinha apenas, sabe? Então, igual eu brinquei aqui no início, né? É uma química mesmo, né? O capim-limão com a chia. Mas essa receita, eu faço vários cursos de bolo, né? Então, eu busquei essa receita com uma boleira que eu sou apaixonada com ela, né? Peguei essa dica com ela e a gente já fez alguns cursos e eu dei uma requintada nela, coloquei algumas coisas para poder diferenciar. E eu ficar mais leve. Não, e eu sei que você também é pedagoga. Sim, sou pedagoga também. E de onde que surgiu? Da pedagogia para a parte culinária? De onde que teve essa virada de chave? Olha, eu acho que está na essência da família. Porque acho que na família não tem um. Nossa, sabe? Que a gente não fale que gosta de fazer um salgado, gosta de fazer um doce. Eu tenho uma tia que mexe com bolos de casamento, sabe? Então acho que vem assim, no sangue mesmo. Ai, que delícia. Mas eu sei que você também tem uma outra formação. Qual que é? Além de pedagoga? Pedagoga, boleira e mãe. Vamos falar, são 2 filhos que você está me contando. São 2 filhos. E eu sei que você tem uma pessoa em especial que te ajuda muito. Eu tenho a minha filha, minha confeiteira 2, eu tenho meu confeiteiro 3, que é o meu filho também, né? E eu não posso deixar assim, tudo isso que eu faço, né? Tem o dedinho da minha mãe. Assim, por exemplo, eu faço um bolo de laranja, né? Eu falo, mãe, a calda é dela, né? Eu não quero nem aprender, porque aprender não vai dar certo. Eu vou fazer um creme diferente.
Mãe, faz o creme. Tem aquele toque de vó. Por isso que eu sempre brinco, se vocês, no meu Instagram mesmo, tem lá, né? Bolo com gostinho de vó, de casinha de vó. E é mesmo. Agora eu descobri o porquê. Então, essa mãe é muito especial. Ela é linda. Linda. E com certeza ela te influenciou. Sim, com certeza. Da minha família, do lado materno, todas as mulheres são cozinheiras, todas gostam do que fazem. Sabe, a gente gosta de inovar, de criar, de mexer e vai um pouquinho de tudo, né? Vai um pouquinho E é de bom, tudo. igual você tá falando, que vai ser é uma química que você vai fazer uma Sim. harmonização. Isso vem muito da família. Só de você contar que seus filhos participam, Sim. já é uma terapia, de estar todo mundo ao lado, trabalhando. Então, vamos começar? Vamos lá. Nessa receita, nós começamos pelos líquidos, tá? Eu tenho aqui 3 ovos. Vou despejar os ovos aqui. Quando são mais de 3 ovos, tá, gente? Eu gosto de peneirar os ovos, peneirar a gema. Eu acho que tira aquela pelinha, não dá o gostinho do ovo, né? Até mais ou menos 3 ovos eu ponho direto. Eu tenho aqui 180 gramas de óleo. Preferencialmente, tá? Eu gosto de usar o de girassol. Ótimo. E eu tenho aqui 360 gramas de iogurte natural. Mas me conta esse iogurte natural. É o natural sem ser desnatado, Tá. tá? É o iogurte natural sem ser o desnatado. Eu acho que o desnatado tira um pouco da cremosidade. Aí nós vamos misturar esses ingredientes até que eles fiquem homogêneos. Eu tô vendo você fazer essa mistura com tanta suavidade e a diferença de um bolo com iogurte é muito grande. Eu comentei, inclusive, que essa receita, né, eu uso a essência, o óleo essencial mesmo de capim-limão. Porque, por causa do iogurte, né, eu posso fazer essa mesma receita usando o capim-limão. Só que aí eu faço um preparo 24 horas antes. Para conseguir Eu extrair. lavo as folhas, coloco de molho no iogurte ou no leite e deixo lá na geladeira. Aí depois eu bato e coo. Mas não é a mesma coisa. Não dá a mesma textura, sabe? Com o iogurte a textura é outra. Eu já fiz a experiência com os dois. E a questão de você usar um óleo, na questão é um óleo essencial, alguma coisa assim? É o óleo essencial próprio para culinária, né? Muito semelhante ao que é utilizado para massagens. Ele é extraído mesmo do capim-limão. Não é um óleo assim, sabe? Coisa artificial, não. Ele é o óleo natural mesmo. Sei, e diz que um frasco, uma gotinha, tem uma quantidade enorme de Sim. ingredientes. Então agora nós vamos misturar os secos, tá? 360 gramas de açúcar refinado com 315 de farinha. Sempre peneirar a farinha. Sempre, sempre. Dá mais leveza, né? Dá mais leveza ao bolo. E me conta qual a receita preferida que você aprendeu com sua mãe. Olha, eu não como muito, tá? Mas é o bolo de cenoura. Eu não como muito, mas sim, quando eu faço, ele tem que estar quentinho. Ou então o bolo de fubá, que ela ama. Nossa, com calda de goiabada, então, meu Deus. Não vamos discutir o espetáculo disso. Eu acho que a gente vai ter que ficar por aqui, porque senão, muitos sabores na cabeça. Aqui nós temos 10 a 15, vai depender do gosto de cada um. De chia, 4 graminhas de sal, 4 graminhas de bicarbonato. Tá, deixa eu só te perguntar, porque eu sei que tem uma chia que a gente geralmente deixa inchar, não tem essa, e tem uma dourada, essa é qual? Essa é a comum. Comum, não é triturada, ela é aquele grãozinho maior. grãozinho maior. Tá? O bicarbonato auxilia no crescimento do bolo também, tá? Então nós vamos misturar essa parte seca. Eu não gosto de colocar o Royal antes, porque Royal depende da marca, tá? Tem uns que você tem, ele faz uma ação em 2 tempos, tem outro que é esse que eu tô usando, que ele age na hora que você coloca. Então, por isso que eu deixo ele por último. Eu deixo ele por último. Agora nós vamos aqui, ó, esse é o óleo essencial, tá? Vou colocar 12 gotinhas aqui, sempre exagera um pouquinho mais.
Eu também prefiro. Eu vou pro... Gente, o cheiro é maravilhoso. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não, olha. Vocês estão sentindo isso? Olha o cheiro, que coisa maravilhosa. É, um pouquinho de corantezinho, só um pouquinho, tá? Quanto? Mais ou menos umas 12 gotinhas também. É só mesmo para dar um tom. Só ficar aquela... É porque o capim-limão, quando você faz com ele, a hora que você termina de coar o leite, porque depois que você bate, né, você coa, o leite está verde. Então, para dar aquele tom. É, só para dar o tom mesmo, tá? Aqui, ó. Ai, que lindo. Eu gostei dessa divisão sua, ficou prático. Primeiro molhado, depois o seco. É. Cada receita é de um jeito, né? Cada receita tem uma química, né? Igual, por exemplo, a farinha, ela dá glúten, né? Então, se você bate, por exemplo, um bolo de liquidificador, que é o caso, por exemplo, do bolo de cenoura. Se você bate esse bolo no liquidificador e bate a farinha, você vai ter um bolo pesado. Ela precisa disso aqui, ó. Leveza. Leveza. Que a farinha por si só, quanto mais você bate, mais glúten ela gera. Então, olha, na hora que você coloca... Isso. Agora, eu queria realmente saber como que foi essa inspiração. Você estava me contando que você estava saindo do seu trabalho e aí que veio a inspiração de fazer um bolo diferente. É porque, na verdade, eu adoro esse bolo, sabe? Eu acho ele bonito, a massa dele é cremosa e eu fui meio que desafiada pela Raquel. Porque ela falou, olha, essa proposta que você está trazendo, a gente já teve aqui no programa e tal. E eu fui para casa pensando, falei, poxa, tão recentemente já teve, né? Eu poderia levar uma coisa diferente. Eu fiquei pensando, aí eu lembrei desse bolinho verde, que assim, o aroma dele, tudo é muito gostoso. E é bom a gente ser desafiada. Eu gosto. 10 gramas aqui de fermento. Isso. Olha que massa linda. Não, olha. tá linda. Enquanto a gente fica terminando aqui, a gente vai deixar o pessoal anotando os ingredientes. E agora, qual será o nosso próximo passo? Vamos virar, ó. Eu untei a forma, tá? E agora nós vamos virar a nossa massa, essa massa linda. Eu vou dividi-la aqui nessas duas formas. Ele é um bolo que cresce muito? Sim, ele cresce bem. O rendimento dele é bom.
Então a gente tem que deixar um bom espaço aí na Sim. assadeira. Geralmente 2/3 da forma a gente ocupa com a massa, né? Porque daí o outro restante para a massa crescer, porque senão a massa fica muito pesada. Ela precisa de espaço, se não tem, ela vai, né? Então agora vamos lá para o forno. Vamos para o forno. Quanto tempo que a gente deixa? No forno convencional, em torno de 35 a 40 minutos. Agora vamos ver no forno elétrico, né? Como que vai funcionar essa nossa logística. Qual a temperatura? 180? 180. Eu uso no convencional 180, né? Vou colocar aqui assim. Ah, mas isso vai ser um charme, vai ficar um espetáculo. A gente vai voltar no próximo bloco para um assunto que é muito importante, investimentos financeiros. Estou interessada. Muito obrigada. De nada. Eu que agradeço. Não, a gente ainda vai experimentar, mas desde já quero te agradecer por trazer uma novidade, algo tão assim específico para o programa. Obrigada. Já está pensando em investir, mas não sabe por onde começar? Nosso papo hoje é sobre esse assunto. Convidamos o planejador financeiro Erasmo Vieira. Que alegria receber você novamente aqui. É um prazer estar compartilhando com vocês no Sempre Feliz mais uma vez. E a gente vai falar sobre um assunto tão pertinente, que é investimento hoje. Tão importante na vida das pessoas, né? Ter uma reserva financeira e falar de investimentos. Mas antes de falar de investimentos, eu gosto de perguntar para as pessoas que estão nos assistindo, né? Quem gosta de ter dinheiro? Provavelmente todo mundo que está nos vendo gosta de ter. Aí eu pergunto, normalmente você tem? Aí as pessoas gostam de uma coisa, mas não têm o dinheiro. Por quê? Porque falta o planejamento. Aí eu pergunto a outra pergunta muito importante, quem gosta de gastar dinheiro, né? A maioria também gosta de gastar. Eu, Erasmo, adoro gastar dinheiro. E dinheiro foi feito para isso, para gastar hoje, amanhã e principalmente no futuro. Aí, quando eu falo isso, por exemplo, no início de uma palestra que eu vou fazer, as pessoas falam assim, nossa, era isso que Deus falou comigo, era isso que eu queria ouvir, que dinheiro foi feito para gastar. Mas você tem que pensar que dinheiro é uma ferramenta que está praticamente atrelada a tudo da nossa vida, desde a hora da gente acorda até que a gente volta para casa e vai dormir. O dinheiro é uma ferramenta que nos assessora nisso e muitas pessoas têm dificuldades, né, de lidar bem com o dinheiro. E somente 20% da população hoje tem condição de investir. Se a gente voltar, Lorenza, lá em 20 de março de 2020, naquele momento da pandemia, que foi todo mundo para casa, a gente teve alguns ensinamentos financeiros muito fortes naquele momento. Primeiro ensinamento, a gente precisa de muito pouco para sobreviver. Você precisa de uma casa ali dentro, comida, luz, internet, uma roupinha básica para quando você vai aparecer na telinha daqui para cima. E tudo mais que você tem em casa, por exemplo, guarda-roupa cheio, não sei quantos sapatos, closet lotado, carro na garagem, naquele momento não valia de nada. E qualquer outra coisa muito importante que você precisava naquele momento. Dinheiro. Dinheiro para te dar até uma liberdade de você chegar e falar assim, hoje eu não vou para a cozinha, eu vou pedir um alimento. E olha, 70% das pessoas naquele momento não tinham dinheiro. E foi muito traumático. Então, esses ensinamentos, eu trago ele hoje para reforçar para quem está nos assistindo. A gente precisa de pouco para viver. E a gente precisa de ter reserva financeira, a gente precisa de ter investimentos. E muitas vezes as pessoas, mas eu não consigo, né, ter um investimento. Se você não colocar o investimento como prioridade ali dentro do seu orçamento, muitas pessoas falam assim, eu recebo minha renda ou meu salário, pago as minhas contas, e o que sobra, eu invisto. E sobra.
Deveria ser ao contrário. É ao contrário. Tanto que eu tenho uma planilha que eu disponibilizo, as pessoas podem baixar ou no meu site, ou no meu Instagram, nas minhas redes sociais. A minha planilha é o seguinte: primeiro ela tem o item da receita, aquilo que entra. Seja você um empreendedor, seja você um funcionário que recebe salário, um servidor. Depois vem a parte dos seus sonhos. E aí você aprende a viver com o resto, que é pagar todas as outras contas que você tem. A minha planilha tem essa divisão diferente. Ela faz você, na hora que você recebe, o melhor dia para você investir é o dia que você tem dinheiro. No dia que o dinheiro chegou, você já tira uma parte e coloca para investimento. As pessoas esperam sobrar e normalmente sobra mês e falta renda ou falta salário. Verdade. E muita gente tem um preconceito ou talvez não tenha esse conhecimento. Você só pode investir se você for uma pessoa rica? Exatamente. As pessoas falam, investimento é para quem tem muito dinheiro. Não. Qualquer dinheirinho que você guarda é um investimento, né? E eu gosto de falar também, antes da gente dar essa dica, eu quero falar primeiro para aquela pessoa que está devendo. As pessoas que estão devendo hoje, presta atenção, ela está a um passo de ser uma pessoa investidora e não toma esse passo. Vou dar um exemplo. Sei lá, a família tem uma renda mensal de R$3.000 ou R$5.000, qualquer renda, pode ser, não importa. Mas vamos falar de R$3.000. E dentro desses R$3.000 tem uma prestação de um empréstimo de, vou arredondar, R$300 e tem uma prestação de um carro de R$500 por mês. Então, essa família tem uma renda de 3.000, sendo que 300 é a prestação de um empréstimo e 500 é um carro financiado. Essa família vive com quanto todo mês? Vive com apenas R$2.200. Ela já sabe viver com uma renda menor. Ela vive com apenas R$2.200 por mês. Então, ela está a um passo de ser investidora. E não toma esse passo por quê? Na hora que qualquer prestação dessas, ou do empréstimo, ou do carro, está acabando, o que ela fala? Compre mais. Vou comprar uma outra coisa, eu vou fazer uma outra prestação. E as pessoas não saem do ciclo do endividamento. Por isso que eu falo, eu tenho um curso que chama de devedor a investidor, como mudar o seu relacionamento, a forma que você lida com o dinheiro. É justamente quebrar esse ciclo de endividado, de comprar parcelado. Na própria palavra de Deus está escrito: quem toma emprestado é escravo de quem empresta. A dívida é opressora, a dívida é constrangedora, que aí faz com que as pessoas até se fechem com relação ao dinheiro, falam de tudo, mas não falam dinheiro. Mas essas pessoas estão a um passo de começar a investir. Erasmo, mas voltando à sua pergunta inicial, é acessível a qualquer pessoa? Se você guardar R$10, né, você já tem um dinheirinho, então você já tem uma reserva, você já é investidor. Isso pode ser na sua conta no banco, pode ser no antigo cofrinho, que hoje, antes os bancos incentivavam o investimento, davam um cofrinho até para as crianças. Hoje eles incentivam você a dar um cartão de crédito para gastar. Isso faz com que a gente tenha aí, inclusive hoje, quando eu estava vindo para cá, eu vi a notícia que os jovens de 18 a 29 anos são a parte da população mais endividada. E era uma época para estar tendo maior produtividade. Exatamente. E a dívida joga a pessoa para baixo. A pessoa trabalha, não vê resultado do seu trabalho. Na hora que chega a renda, a pessoa não pode gastar. Por quê? Ela já gastou, já está tudo comprometido. Ela só pode entregar e ela fica frustrada.
né? E eu tenho visto muitas pessoas assim, sabe? As pessoas são inteligentes, elas sabem fazer dinheiro, elas têm uma renda que a maioria da população brasileira não tem e elas vivem mal financeiramente por não saber administrar. Então, voltando, comece a guardar um pouquinho de dinheiro para que você já vira o jogo da sua vida financeira, de devedor para investidor. Então, essa pode ser uma resposta para uma pergunta que eu iria te fazer. Por que eu devo investir? Por que você deve investir? Essa é, acho que é a principal pergunta que você me fez. A gente trabalha para quê? A gente acorda de manhã, faz alguma coisa, faz alguma atividade para fazer dinheiro? Não. É porque a gente tem um objetivo e que o dinheiro vai ser só a ferramenta para você conquistar esse objetivo. Então, é muito importante você ter o porquê que você investe. Você investe, por exemplo, o primeiro investimento que eu oriento as pessoas a terem é uma reserva financeira de emergência. É aquele dinheiro que faltou lá na pandemia. Então, imagine o seguinte, vamos supor, você recebe seu salário dia 1º. Aí você olha, dia 30 na conta, tem lá um saldo de R$1.000 ou um salário seu. Aí eu contando isso outro dia para uma pessoa, ela falou assim, é milagre de Deus. Mas o que acontece? Você tem uma reserva que, se você não recebesse, você aguentaria um mês. Imagine quando você tem uma reserva que aguente 2 meses, 3 meses do seu custo mensal. Isso é tranquilidade, isso é paz. No meu livro Vive em Paz com Seu Dinheiro, eu escrevo isso. Porque eu vi que muitas pessoas não conseguem viver em paz com o dinheiro. Então, essa paz pode começar a chegar na sua vida quando você sai do ciclo de devedor e passa a ser um investidor. Um investidor. Você mudou o ciclo da sua vida financeira, a forma como você lida com o dinheiro. E mesmo tendo ali uma dívida com um carro, uma dívida do seu imóvel, da sua casa, se você começa a ter uma reserva financeira, você já mudou o ciclo. Agora, Nico, vamos pensar, aonde eu posso investir? Por exemplo, uma pessoa que tenha R$100, aonde ela poderia ter investido nesses R$100, primo? Tá, vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que uma pessoa me chamou para uma mentoria, para uma orientação, e ele era um dentista, e assim, o dentista com a cadeira cheia o dia inteiro. Ele trabalhava muito, e ele não tinha convênio, recebia muito em dinheiro, e ele me reclamou o seguinte, Erasmo, o meu maior problema aqui, sabe, é que quando chega o final do ano, eu tenho que pagar as minhas funcionárias 13º e eu não recebo 13º dos meus clientes, eu não recebo dinheiro extra dos meus clientes. Eu falei, então tá. Quanto mais ou menos que é esse valor? Ele falou assim, uns 5.000 e poucos reais eu pago o 13º das duas no final do ano. Eu falei, então tá bom. Eu perguntei a ele o seguinte, o senhor recebe bastante em dinheiro aqui, não recebe? Sim, Erasmo, recebo bastante em dinheiro. Seria possível o senhor esconder R$100 por semana? Ele falou, R$100 por semana? Isso é fácil. Eu falo para a minha secretária, ela mesma esconde. Aí eu falei, então, se você esconder R$100 por semana, 52 semanas, você vai ter R$5.200 no final do ano. Ele falou, Erasmo, é simples assim? Eu falei, investimentos é simples assim. E ele fez isso. E ele pegou uma consciência financeira que quando chegou no final do ano, eu estava fazendo a mentoria ainda com ele, eu falei, e aí o dinheiro do 13º está lá? Ele falou, o dinheiro do 13º eu vou fazer uma outra coisa com ele. Eu falei, o quê? Eu vou para uma pescaria. Eu falei, por quê? Não, porque eu guardei mais e sobrou. Deu para me pagar o 13º delas e eu ainda vou
me dar de presente uma pescaria, que eu adoro pescaria no final do ano. Então, planejamento financeiro é simples. A gente, por exemplo, o empreendedor que não tem salário, que não tem renda, comece a guardar X reais por semana. Mas aí entra algumas dúvidas, por exemplo, eu vou investir CDB, vou investir no Tesouro Direto, aonde seria o meu investimento mais... Porque existem tipos de pessoa, algumas são mais ousadas, outras são mais conservadoras. E aí vem a dúvida, aonde eu devo investir? Tá. Veja bem, investir é ter dinheiro. Lógico, deixar o dinheiro parado dentro de uma caixinha hoje não compensa. Por quê? Porque a gente está hoje com a taxa de juros muito alta. A Selic hoje está em 13,75, talvez aumente mais um pouquinho ainda, acima de 14. Isso significa o quê? Que o renda fixa, o que é renda fixa? Aquela chamada aplicação conservadora que não corre risco, está dando quase 1% ao mês. Olha, 1% ao mês. Então, pensa o seguinte, vamos fazer uma conta simples aqui, você tem 100 mil reais, ele vai te dar R$1.000 por mês. Você tem um aluguel hoje, você tem 300 mil reais. Talvez você comprando 300 mil reais hoje um imóvel, você não consegue alugar ele por 3 mil. Mas se você colocar ele num investimento de renda fixa sem correr risco, você recebe 3 mil. Mas esse mesmo dinheiro na poupança pode dar 1.800, conta 3 mil do outro lado. Então a poupança hoje não é um bom lugar para você guardar o seu dinheiro, porque ela hoje está rendendo por volta de 0,6, um pouco mais de 0,6 ao mês. Então, existe hoje várias opções de investimento. Por exemplo, não pague tarifa em banco que te cobra para investir. Então, eu vou abrir uma conta e eu vou ter que pagar. Não. Existem bancos digitais hoje que você pode investir a partir de R$100. Você abre uma conta, tudo no aplicativo. É seguro? É. Os bancos são fiscalizados da mesma forma que os bancões que têm agência. Então, tem vários bancos digitais que você pode abrir. E nesses bancos digitais, tem investimentos a partir de R$100 por mês. E R$100 por mês que você pode colocar, ou R$100 quando você puder colocar. Mas o que acontece? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Eu tenho um cliente, né, que sempre me pergunta sobre investimentos e ele falou assim, Erasmo, eu estou querendo investir para fazer minha reserva de emergência, porque eu já tenho a minha previdência e eu quero fazer minha reserva de emergência. Eu quero investir R$100 por mês. Primeiro eu perguntei para ele assim, quanto que é a sua renda hoje? Ele falou, R$6.300. Eu falei, você ganha R$6.300 por mês e está querendo investir R$100 por mês. Tá bom? É melhor que nada? Sim, mas R$100 por mês, no caso dele, não vai garantir um bom futuro. O ideal é que ele conseguisse viver, administrar bem o orçamento dele, para desses 6 mil fazer sobrar pelo menos 10%. Para investir de acordo com os objetivos, aquela questão dos objetivos. Primeiro a reserva de emergência, depois os seus sonhos, depois o seu futuro financeiro. Eu gosto de separar em 3 caixinhas. Isso é muito importante, essa segmentação. Agora, se você fosse investir, tem uma regra, talvez, 60-40, que muitas pessoas falam que vale a pena você investir 40% do que você ganha. Seria uma margem boa? Olha, 40% é sensacional, mas a maioria das pessoas não conseguem fazer isso. A gente falou dos jovens. Por exemplo, eu falo sempre o seguinte, o jovem não recebia nada. Aí ele começa a trabalhar, o primeiro salário dele vai ser um salário mínimo. É muito ou é pouco? Ele não recebia nada.
para quem não recebe nada. É 1.200. Ótimo. Aí qual que é a primeira compra? Um celular de 3.000. Então, na primeira compra, ele gasta 3 vezes o que ele ganha e ele paga parcelado. Aí o jovem quer, além do celular, quer roupa, quer sapato, tênis e quer ainda aproveitar a vida e ir para as baladas. Aí a renda ficou pouca mesmo. E ele já compromete o salário dele com um tanto de prestação. Aí ele começa a vida financeira errada. E a partir do momento que os jovens são antenados com isso, eles vão para um banco digital, o banco dá um cartão de crédito para ele. O cartão de crédito é uma excelente ferramenta, mas é a principal forma de endividamento do brasileiro. Exatamente. Mas vamos voltar para os investimentos. Invista. A forma principal para você abrir mão de um gasto agora e poupar e investir é você ter dentro aqui do seu lado o anjinho bom que é seu sonho, que é a sua meta. Eu quero comprar alguma coisa. Eu quero ter um salário meu guardado, quero ter 2 salários meus guardados. Isso é uma meta da reserva de emergência. Eu quero ter um dinheiro para fazer uma viagem. Eu quero ter o dinheiro para trocar o celular e não ir lá e trocar o celular financiado. Eu quero ter o dinheiro para fazer uma viagem e não ir lá e comprar uma viagem financiada. Eu quero juntar o dinheiro para comprar uma moto, um carro. Juntar primeiro, inverter a ordem, porque o mundo ensina hoje que você vai ali, compra uma moto, um carro, você realizou seu sonho. E eu sempre pergunto nas minhas palestras assim, o que está escrito no documento do seu carro? Está escrito seu nome ou está lá o nome do banco? Exatamente. Está escrito seu nome ou está arrendamento mercantil? Banco tal. Então, tem a coisa sua. Aí você muda o jogo da sua vida financeira. E só, Lorenza, lá na frente, depois que ele já tem uma reserva de emergência, que ele já tem está construindo a reserva dos sonhos dele, que ele vai talvez começar a buscar outros investimentos em renda variável, que entra bolsa, dólar, tem a crise aí agora das criptomoedas, só depois que ter. Porque, Lorenza, uma informação muito importante, você só investe por dois motivos. Medo, por quê? Você fez o seu dinheiro, uma parte você não usou, você está aqui, aí você tem o medo de perder ele. E outra é por ganância. Porque você quer ver aquele dinheiro multiplicar. E é uma linha muito tênue. E se você bater o olho no Google assim, quando você precisa de um médico, você procura um. Claro. Desculpa, fazer uma operação, você precisa de um médico, você vai na justiça, você procura um advogado, você precisa de arrumar seu carro, você vai no mecânico. E muitas vezes, quando a pessoa vai investir, ela pergunta para o amigo, para o parente, ou dá um Google e fala assim, qual que é o melhor investimento do mercado? E na hora que você escreveu isso aí, vai chover de coisa ali, falando, investe em Bitcoin que você vai... aí a ganância... E aí eu vou pedir exatamente nesse ponto, porque a gente tem que terminar, mas eu queria que você deixasse exatamente um recado para o pessoal que está nos assistindo. O recado principal o foco é seu sonho. E tem ações que você possa falar, esse é meu, está pago. Isso muda o jogo da vida financeira. Você sai de devedor para investidor e é assim, rápido. Como que você faz isso? Faz um diagnóstico, pega uma planilha lá no meu site, eu tenho várias planilhas na internet. Deixa seu Instagram? Meu Instagram é Erasmo Vieira Consultor, né? Tem lá na bio, você clica lá, baixa a planilha. Se você quiser fazer um curso super acessível, menos de R$100, você faz um curso de devedor para investidor. Né? Mas as pessoas também têm que investir para buscar conhecimento. Né? E aí sim, depois que você fez sua reserva de emergência, que está ali no renda fixa, que você já tem ali o seu dinheiro para realizar seus sonhos, você busca fazer um planejamento para você ter uma aposentadoria digna
e não aposentar somente pelo INSS e ficar numa situação financeira difícil lá na frente. Doutor Erasmo, muito obrigada por tantas dicas, por compartilhar. Eu falo que o conhecimento ele tem que ser dividido e você fez isso com a gente. Eu vou ali, mas o senhor me aguarda, porque em breve nós estaremos juntos, porque eu quero perceber, sentir, ver esse bolo que tá lindo, lindo, lindo. Eu tinha visto a preparação, mas ver pessoalmente tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Doutor Erasmo, vamos experimentar essa maravilha? Que coisa linda! Então, antes, quero te agradecer mais uma vez por esse bolo, pela sua presença aqui. Deixa seu Instagram. Deixo sim. @Carlinha Delícias Caseiras 13. O Face também, Carlinha Queiroz Bolos. Vocês podem fazer as encomendas, né, os pedidos por lá, pelo próprio Instagram, ou podem fazer pelo telefone. Eu queria muito que você orasse por nós, pelo nosso alimento. Será um prazer. Senhor, eu te agradeço por esse momento, com o alimento que o Senhor nos dá. Agradeço pela Carla que fez esse alimento, dei inspiração para ela sempre fazer coisas boas. Agradeço por esse programa, por estar ajudando as pessoas. Use-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos experimentar esse bolo? Nem parece de verdade, que cor linda. Não, maravilhosa. Agora vamos experimentar, ver esse sabor. Amém. Ai, que bom. Sensacional. Ai, que coisa Show. boa. Parabéns. Muito Parabéns obrigada, mesmo. gente. Muito obrigada mesmo. Sempre feliz. Fica por aqui. Bom final de semana e fiquem com Deus. Beijo.